Vamos ouvir aqui o presidente Adson Batista, que vai falar desse empate em 1-1, Dragão e Furacão, aqui no Estádio Olímpico hoje. Porque teve o jogo lá contra o Santos e hoje 1 a menos. Olha, foi um jogo duríssimo, né? Porque a gente, com a expulsão no começo do jogo, né? Foi um jogo sofrível em termos de desgaste, né? Ainda bem que temos uma semana para recuperar os jogadores. Parabéns ao grupo, né? Aos jogadores que deram a vida, né? E jogaram, esforçaram, fizeram tudo que foi possível para fazer o Atlético não sair com a derrota. Porque é um jogo de 6 pontos, né? É um jogo que o mais importante é você não perder o jogo. Porque nós estamos numa campanha muito boa e pela circunstância, esse resultado aqui foi vitória, porque o nosso adversário não somou 3 e nós não somamos mais uma derrota. Então, parabéns aos jogadores, parabéns a todos, né, que honraram a camisa do Atlético, deram o que tinha, o máximo, né, e isso que fez com que nós conseguimos esse grande resultado numa situação muito adversa, né? Um árbitro muito inseguro, amarelou todo mundo, até o time deles, né? Acho que o árbitro tem que entender que o mais equilibrado dentro do jogo tem que ser ele, a adrenalina, tudo é mais os jogadores, né? Ontem eu vi um árbitro apitando o jogo do Goiás que dá dó, né? Eu acho que ele não tem condição de apitar Série D, com todo respeito à Série D, né? Eu acho que precisa reciclar o Dom Gaciba, que é o maior do planeta Terra, né? Que manda em tudo, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que levar uns caras desses para reciclagem, segurar jogo de cartão, né? A sorte que no lance do Éder ali, o VAR tirou a expulsão, porque senão seria humanamente possível, ele já tinha acabado com o jogo, né? Mas de tudo isso fica os ensinamentos que o senhor William Maranhão precisa realmente rever os conceitos dele. Nós vamos conversar com ele. É inadmissível tanto de câmera que tem num jogo desse. O jogador tem uma atitude daquela, não tem cabimento. Nós vamos ter que trabalhar isso aí, não é um absurdo. Hoje, mesmo que ninguém de nós enxergássemos, que eu também não vi, que eu acompanhei a bola, um lance, o VAR está aí para isso, né? Então, foi uma situação muito inocente, ingênua da parte dele, que nós vamos estar cobrando em cima disso, porque tem que ter o equilíbrio, saber que hoje se você pegar, pôr a mão no rosto de qualquer jogador e empurrar, já cabe expulsão. Então, o jogador tem que estar, nós vamos trabalhar muito isso aí, vamos buscar uma palestra em cima disso, para que o jogador possa entender que a arbitragem hoje é muito rigorosa, ainda mais quando vem um árbitro que todo inseguro, parece que nunca apitou Série A, né? Parece que sentiu peso, né? Em alguns momentos até que apitou certo, mas a maioria das vezes trouxe intranquilidade para a partida. A arbitragem influenciou no resultado? Olha, eu posso te dizer que ele inibiu muito com os cartões amarelos. Eu não posso te falar que a expulsão do William Maranhão não foi merecida, né? Mas eu senti que os cartões dele, ele amarelou minha defesa toda, ele deu um monte de cartão, então inibe, né? O jogador tem que ficar cercando, né? E, logicamente, hoje foi um jogo de superação e mostra que o Atlético está no caminho certo, que é um time de jogadores que dá o que tem, o melhor, envolvido com o nosso clube. E é o mais importante, que são jogadores que têm um ambiente muito favorável, né? Eles dão tudo que tem, o máximo. Eu não vi um jogador aqui fazendo de conta e andando em campo. Foi por isso que nós conseguimos esse grande resultado. Adson, e que outros conceitos vocês tiram desse jogo? É evidente que um empate dentro das circunstâncias, talvez até um bom resultado, né, diante do Atlético Paranaense. Mas até por esse sofrimento todo para conquistar esse empate aqui, que conceitos vocês tinham? São situações de jogo. Você sabe que é uma situação atípica, porque eu tenho certeza, porque pela moral, pela confiança, pela forma que o Atlético está jogando, se o Atlético estivesse com 11 dentro da sua casa, nós tínhamos perfeita condição de ganhar o jogo, ganhar bem. E evidente que teve alguns momentos no primeiro tempo que o Atlético com 10 estava melhor no jogo, tendo as melhores chances, né? E conseguiu encaixar. Depois com as mexidas do segundo tempo, que criou dificuldade, porque ele abriu 2 jogadores com profundidade do lado do campo e abriu um pouco o jogo. Então, isso criou um pouco de dificuldade. Mas o mais importante é que nosso time foi guerreiro, o Jean fez grandes defesas, a nossa zaga salvou, o Marlon
e o Vargas fizeram uma excelente partida. Então, nós temos que reconhecer isso, né? O Chico deu o que tinha, Dudu jogando bem, né? Eu quero ver agora rede social ficar fazendo chacota, né? Porque o atleticano de verdade não tem que ficar fazendo chacota com o jogador, né? Eu até converso com as pessoas que estão aqui cercadas, nós temos que buscar sempre apoiar o jogador, não atrapalhar. O Dudu vem jogando bem. E aí, cadê as redes sociais, que era o pior jogador do mundo? É um jogador que ganha alto salário no Inter, está aqui para se recuperar. E o Atlético está recuperando, porque o Atlético é um recuperador de jogadores. O jogador vem para cá, se recupera, você vai ver aí grandes jogadores que vão sair daqui com grandes negociações. Por quê? Porque o Atlético trabalha muito, tem planejamento, não tem palpiteiro e, acima de tudo, o Atlético não deixa nada passar em branco. Nós acompanhamos tudo de perto, eu não vou fugir de vocês em hora nenhuma, eu vou estar aqui sempre ganhando ou perdendo. Isso é minha linha, isso eu não estou falando para ninguém, mas é a nossa forma de trabalhar, sempre com credibilidade, com seriedade e buscando desempenhar o nosso papel, porque se nós assumimos esses mandatos, se nós estamos aqui há 15 anos, nós temos que enfrentar qualquer problema, nas coisas boas ou nas coisas ruins. Agora mais 2 jogos em casa, Adson, contra o Palmeiras e o Inter. Você acha que é interessante preservar o time para o jogo da Copa do Brasil? Não, de forma nenhuma. Eu vou te falar que as 2 competições são importantíssimas para o Atlético. E o Atlético vai fazer uma semana, que não teve nenhuma até agora, vai recuperar seus jogadores, vai dar um trabalho de força, de potência, que isso recupera todo mundo, o jogador precisa. E nosso time faz a média de idade. É um time que tem uma média de idade baixa, um time com saúde. Então, eu estou tranquilo, tenho certeza que nós vamos fazer 2 grandes decisões e qualquer time que vir aqui, humildemente falando, vai ter dificuldade para jogar contra o Atlético. Você percebeu que o time do Atlético, depois da saída do Mancini com o Eduardo, manteve a intensidade? E isso pode fazer com que você tenha cautela na hora de definir o novo técnico? Olha, eu vou voltar a falar sobre isso. Não é ganhando ou empatando, nós vamos precisar de um treinador. Eu não quero trazer um treinador para atrapalhar, porque meus auxiliares são auxiliares. Eles têm uma convivência com os jogadores diferente de um treinador que tem uma referência, um comando. Isso faz muita diferença. Lá na frente, às vezes as coisas podem afrouxar sem ninguém querer, é uma coisa natural, né? Então, nós vamos precisar de um treinador, mas eu tenho que ter calma para não buscar treinador só por buscar, porque não é a nossa linha de trabalho. Depois de tudo que aconteceu entre Atlético e Atlético Goianiense, como é que você vê esse confronto hoje entre o Dragão e o Furacão? Olha, virou uma rivalidade, né? Realmente criou-se uma rivalidade, nós não queremos perder para ninguém, quanto mais para o Atlético Paranaense, porque realmente criou um ambiente um pouco pesado, mas cabe a nós deixar isso acontecer dentro do campo e não ficar levando isso para fora de campo, porque eu quero tocar minha vida. O atleta não precisa de ficar pedindo clemência para time nenhum. O Atlético é um clube sério, respeitado no Brasil, é um clube que hoje está crescendo e todo clube para crescer tem que passar por dificuldades, tem que passar por momentos de adversidade e nós estamos enfrentando qualquer momento sempre com a cabeça erguida. Eu entendo que você não vai esperar haver, por exemplo, algum desgaste do Eduardo para decidir o momento de trazer o novo treinador. A avaliação do trabalho dele hoje é uma avaliação boa, Adson? Não, é boa, muito boa, né? Ele tem as convicções dele, nós não perdemos a nossa essência, que eu sempre falo isso, o Atlético perdeu o jogador, perdeu o treinador, teve mais perda de jogador, mas continuou jogando da mesma forma. Então, quer dizer que o nosso grupo é forte. Não quer dizer que o individual que é forte. Nós não vivemos só de um jogador, nós vivemos de um grupo. E esse grupo mostrou que tem capacidade, que tem condição de manter o atleta jogando em alto nível. Qual o perfil de técnico que você busca? Um perfil de treinador trabalhador, que sabe tirar o máximo de cada jogador e que principalmente não atrapalhe o que está acontecendo. Que o time está bem, está jogando em alto nível, está organizado taticamente e está conseguindo a cada dia evoluir mais ainda na competição. Você já fez contato com algum treinador? Não, eu não fiz contato. Eu estou avaliando nomes, características, informações para poder dar o bote certo. E as opções não são muitas, né? Já me ofereceram 300 treinadores, principalmente de fora. Eu não vou trazer treinador de fora, porque treinador de fora, eles têm
outra cultura, outra forma de trabalhar, e com o carro andando, não dá para você ficar trocando, trazendo situações diferentes, culturas, forma de trabalhar diferente, variações, posicionamento. Então, não dá no meio do campeonato. Às vezes, um dia, quem sabe, a gente trazer um treinador de fora, mas com tempo para trabalhar, preparar o time, mas no meio do campeonato é impossível e eu não vou aventurar nisso. E as procuras são... hoje virou moda no Brasil, mas eu não vou embarcar. Nós vamos trazer um treinador brasileiro que conheça nossas características, conheça as nossas carências, nossas qualidades, mas que trabalhe de uma forma que o jogador brasileiro já sabe absorver melhor. Você já reiterou diversas vezes a confiança na comissão permanente, mas te preocupa talvez chegar no jogo da Copa do Brasil sem o treinador? Olha, são situações que realmente a gente tem que avaliar. A minha vida ela não é fácil, eu tenho que ter cuidado para poder não tomar decisões erradas, né? Para fazer as coisas de maneira corretas, né? E a gente vai ficando muito experiente na vida, mas tem momentos de dúvidas, momentos que às vezes a gente tem que reconhecer que são difíceis, é difícil você tomar as decisões em alguns momentos, né? Mas até esse ano está um ano muito feliz para o Atlético. Todas as decisões, ninguém gostava do Mancini, saiu por cima. Ninguém gostava de alguns jogadores. Então, os jogadores estão evoluindo, o Atlético está no caminho certo. Então, a gente tem uma forma de trabalhar que é reconhecida, né? E cabe a nós ter a humildade, saber que cada dia nós temos que evoluir em algum ponto, porque se você acomodar, começar a ter soberba, você perde para qualquer time, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. A falta de opções no mercado de treinadores, ela te faz às vezes pensar um pouco, Adson, te fazem também esperar mais para trazer esse profissional? É por isso, se eu tivesse o treinador certo, o nome certo, que adequasse também dentro das nossas condições, que isso tudo tem que levar em conta. Eu estou aqui para proteger o Atlético, e não criar problemas futuros, né? Nós temos que ter a responsabilidade. O Atlético hoje é um clube que está caminhando cada dia para ser mais saneado. Tivemos dificuldades demais, mas Deus colocou um dinheiro dali, da acolá, e nós estamos resolvendo nossos problemas. Nós temos dinheiro em caixa? Não temos, mas nós vamos superar nossas adversidades. O Atlético conseguindo manter na Série A, ano que vem nós vamos estar mais forte, com mais equilíbrio financeiro, e isso faz com que o clube tenha condição de crescer mais ainda. Falando sobre essa questão financeira, o jogo hoje para o Brasil foi um jogo fantasma, né? Sem transmissão de TV, mas teve transmissão para o exterior. O Atlético ganhou alguma coisa? Não, ganha porque muito pouco, porque nós fizemos um acordo de colocar o futebol brasileiro lá fora, né? E esse tem que ser um primeiro passo. E, logicamente, o Atlético ganhou um retorno financeiro. Quanto? Eu não tenho condição de falar ainda, porque é um negócio meio espatifado, vai chegar agora mais uma parcela, mas eu sou, de maneira clara, eu sempre vou estar informando para vocês. Mas é risório em relação ao que falavam lá atrás, no ano passado, de um valor muito alto, né, que os clubes da Série A levariam. Então, eu vou informar esse momento certo, mas tem algum valor. Mas o mais importante é a gente vender o futebol brasileiro lá fora, mostrar para alguns países o que é o futebol brasileiro. Jogo, esse valor, não. Não. É um valor total. E se também tiver evolução nas vendas dos direitos, lá nós vamos ter possibilidade de crescimento. Eu acho que foi uma estratégia certa, não tinha outra opção e passou da hora, e acho que isso no futuro vai ser importante para o futebol brasileiro. Você não falou, pelo menos eu não acompanhei, eu queria que você comentasse sobre o Zé Roberto, o jogador que está se adaptando ao time, entrou no time titular, para mim ele estava jogando bem, né, e fez um golaço de peito. Ele é um ótimo jogador, né? Já vi algumas pessoas aí, boquinha pequena aí, que fica nos cantos, já reclamando. O jogador tem que adaptar, ele ficou 15 dias com Covid, parado. É um profissional que está totalmente integrado. Hoje jogou bem, jogamos com 10 aí, ele segurou a bola pra caramba. Quando cansou, quando não deu mais, entra outro, tem que ser assim, grupo é isso. Mas é um jogador de altíssimo nível. Que jogador que faz um gol daquele, e ele recuperou a bola no carrinho, a bola do gol. Então tem que ser valorizado, tem que ser parabenizado. Você vê o Vargas, que todo mundo fica, o Vargas, nós observamos futebol. Ninguém aqui está montando time por montar. Nós temos todos os cuidados possíveis com um orçamento menor do futebol brasileiro. Mas com isso, graças a Deus, os jogadores estão recuperando e dando a resposta. O Vargas hoje e o Marlon, eles fizeram uma partida irretocável, né? Então tem que ser reconhecido e valorizado. Como é que está a situação do contrato do Atlético com a Globo, Adson? A gente sabe que o Atlético já se posicionou várias vezes a favor da lei do mandante
e a lei acabou tendo o seu prazo, já se acabou o prazo. Como é que você viu essa situação também? Olha, isso um dia vai acontecer, né? Eu acho que é a melhor saída, independente dos clubes juntarem e negociar em bloco, mas o direito mandante quer dizer abrir novas portas, novas plataformas, novas possibilidades, não ficar preso só num grupo. A outra coisa é o contrato. O atleta tem contrato até 24, né? Eu não sei porque outros clubes aí não tinham assinado, mas a informação que eu tenho é que a maioria dos clubes tem contrato até 24, a gente tem essa noção. Pegaram luvas, muitas luvas, o Atlético não pegou nada, o Atlético foi lá no 18 na pressão e teve que assinar porque era a única opção. Né? Espero que lá na frente a Globo possa reconhecer, porque mais uma dificuldade que o atleta tem que enfrentar financeiramente falando, que é trabalhar sempre na dificuldade. Porém, eu vejo que futebol não é só dinheiro, né? Você tem vários fatores que tem que levar em conta que faz a diferença no futebol. O Atlético tem uma forma de trabalhar, uma forma enxuta de fazer futebol que precisa ser reconhecida no Brasil. Muita gente reconhece, mas poucas pessoas entendem que cabide de emprego, inchar clube, isso não quer dizer qualidade de trabalho, isso quer dizer ambiente pesado, ambiente de fofoca, e futebol precisa das pessoas certo, lugar certo, cada um fazendo sua função e não ter palpiteiro. Palpiteiro no futebol é a pior coisa do mundo. Adson, qual o peso e a importância desses valores que foram entrando, com venda de um, venda de outro, alguns jogadores que foram negociados? O Atlético teve um fôlego financeiro bom ou esse dinheiro já foi todo utilizado? Não tem fôlego bom. O Atlético tem que pagar para parar de pagar juros. E essas coisas vão acontecendo. Hoje, deixa eu te falar, o Atlético tem dinheiro em caixa? Não tem, ainda tem algumas dívidas, né? Evidente que nós temos que sempre também entender que nós precisamos qualificar nosso elenco. Mas eu já vou te adiantando, não vai ter jeito de trazer grandes nomes, que não é nossa linha. Eu vou ter que buscar na Série C, na Série B e tentar fazer um time dentro do que nós acreditamos, na proposta que o Atlético entende que vai ser competitiva. O mais importante é o jogador ter coragem, porque qualidade tem na Série D, na Série C, em qualquer lugar. O importante é o jogador chegar aqui na Série A e encarar de frente como o atleta está fazendo. Todo jogador que está jogando no Atlético hoje não mostrou em momento nenhum insegurança para jogar. Isso é o mais importante. Se a gente pega na tabela, o Atlético hoje é o melhor goiano, está melhor posicionado. A gestão do Atlético é a melhor hoje do futebol goiano? Não, eu não posso falar isso, né? O Goiás, por muitos anos, foi o clube que teve muitas coisas positivas que nós sempre tinha como referência. Se hoje o Goiás vive um momento difícil, eu já vivi também. O Goiás já esteve nessa situação, e eu já fiquei na janela, na lanterna. O Vila já teve dificuldade, está bem hoje. Futebol tem esses ciclos para a gente amadurecer e procurar não errar duas vezes e procurar aprender com os erros, né? Então, eu não estou aqui para falar de gestão de ninguém, eu só entendo uma coisa, que uma coisa que jamais vai acontecer no Atlético enquanto eu estiver vivo. Torcida, se ela quiser criticar, ela vem para arquibancada. Arquibancada. Só isso que me fere, que às vezes eu entendo que é a minha forma de pensar, mas respeito muito o Marcelo, é um cara decente, tô vendo que ele tá lutando, aí fica esse negócio aí de achar culpado, não adianta achar culpado. O problema do futebol é resultado. Quando não tem, ninguém presta. Mas fazer futebol é muito difícil, né? E torcida, ela tem que pagar ingresso, lugar dos profissionais trabalhar não é lugar de torcedor e cobrar, então isso é minha opinião. Respeito a torcida do Goiás, não tem nada contra ninguém, mas eu não vou fugir das minhas opiniões, porque aqui lá diminui o futebol goiano. Parece que aqui inverte os papéis, e não pode ser assim. Eu acho que o dirigente tem que ter a função dele, o torcedor, quando tiver uma vacina aí, acabar essa pandemia, ele tem que vir cobrar e exigir, mas no estádio, né? No local de trabalho não pode acontecer essas coisas, isso apenas é minha opinião.